Tivemos um pequeno problema de som, né, mas já foi resolvido e podemos retomar de onde havíamos parado, né? A gente pode continuar de onde estava, porque aquela parte inicial era apenas introdutória, né? Vamos retomar do ponto exato onde havíamos parado. Pois bem, o artigo 145 do Código Tributário Nacional diz que o lançamento regularmente notificado do sujeito passivo pode ser alterado em virtude de impugnação do contribuinte, né? E essa impugnação, de acordo com o artigo 151, que se encontra aí na tela, suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos das leis reguladoras desse procedimento. É o que diz o inciso 3 do artigo 151 do CTN. Observem que na esfera judicial, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ela não se dá com o mero ajuizamento da ação, né? É necessário que haja um provimento judicial através de liminar em mandado de segurança, na forma do inciso 4, ou tutela antecipada ou liminar em outras espécies de ações, como diz o inciso 5 do mesmo artigo, né? E também há que se falar no depósito judicial, né? O depósito do montante do crédito tributário, ele é uma faculdade do contribuinte que também pode suspender a exigibilidade do crédito, mas suspende também a contagem de juros e correção, né? Evitando que o contribuinte seja surpreendido ao final do processo, caso saia derrotado, com um valor muito superior àquele que havia impugnado originalmente. Pode passar, por gentileza? Bem, vamos lá. De acordo com o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Execução Fiscal, somente o depósito em dinheiro produz aquele efeito de suspender a fluência de juros e correção. Portanto, percebe-se que o depósito do montante devido ele tem que ser, né, integral, como exige o CTN, e em dinheiro, como exige a Lei de Execução Fiscal, né, para suspender a exigibilidade do crédito e para suspender os juros e correções. Pode passar, por gentileza. Bem, agora sim, adentrando ao procedimento, né, propriamente dito. O contribuinte, ao ser notificado do lançamento, ele tem duas opções de defesa, né? Ele pode se defender na esfera administrativa ou na esfera judicial, né? A esfera administrativa, ela é uma boa opção e ela só tem um inconveniente, né? É que para o advogado, né, que, na verdade, o contribuinte ele pode se fazer representar pessoalmente, não precisa de advogado. Então, para o advogado não é muito bom o processo administrativo, né, porque o advogado não é necessário. Mas para o contribuinte é uma via muito interessante, né, até porque não tem pagamento de custas processuais, né, e isso por si só já é algo interessante. Vale salientar que, de acordo com o parágrafo único do artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, se o contribuinte se defender na esfera administrativa, ele poderá depois ir para a esfera judicial. Mas, se tiver optado pela esfera judicial, essa sua atitude importará em renúncia ao poder de se defender na esfera administrativa e desistência do recurso ao caso interposto. Portanto, se o contribuinte quiser fazer uso da via administrativa, que faça logo essa opção, porque caso decida ir para a esfera judicial, não poderá depois retornar para a esfera administrativa. Pode passar, por gentileza. Bem, no âmbito da União, o processo administrativo tributário é chamado de PAF, né? Processo Administrativo Fiscal, e ele é disciplinado pelo Decreto-Lei 70.235, né, de 72, e outras normas, como o Decreto 7574/2011 e a Lei 13.140 de 2015, que trata da autocomposição, né, nos conflitos no âmbito público, né, inclusive no âmbito tributário. Pode passar, por gentileza. No âmbito estadual do Amazonas, o PAF se chama PTA, Processo Tributário Administrativo. Ele é disciplinado pelo Código Tributário Estadual, a Lei Complementar 19 de 97, nos artigos 206 a 281-Q, né? E temos também o RPTA, que é um decreto de 79, mas que está em vigor
ainda hoje, naquilo que não contrariar o Código Tributário Estadual. E temos também, e é muito importante para nós aqui da Zona Franca, a Lei 2826 de 2003, que trata dos incentivos fiscais de ICMS para a Zona Franca de Manaus, e ela foi alterada em 2021, com efeitos a partir de 2023. E ela passou a tratar de processo administrativo referente a incentivos fiscais, né, nos artigos 48A a 48O. Né. No decreto regulamentador da matéria, que é de 2023, a matéria é tratada nos artigos 46 a 110. Pode passar, por gentileza. Bem, eu trouxe também uma informação interessante sobre um procedimento chamado consulta fiscal. A consulta é um procedimento que o contribuinte pode fazer uso quando tiver dúvidas sobre a interpretação e aplicação da legislação tributária. Então, havendo dúvidas, o contribuinte vai buscar o fisco para obter dele uma resposta oficial para dirimir aquela questão. No âmbito federal, a consulta é disciplinada nos artigos 46 e 47 do Decreto 70.235, né? E também na Lei de 96, a Lei 9.430, nos artigos 48 a 50. Pode passar, por gentileza. Também trouxe uma figura interessante chamada denúncia espontânea, né? O contribuinte poderá fazer uso dela quando tiver praticado uma infração, né? Mas antes de sofrer qualquer procedimento fiscalizatório, ele poderá confessar que praticou o ilícito e acompanhar essa confissão do pagamento do tributo que deixou de ser pago. Fazendo isso, nós temos a chamada denúncia espontânea, que afasta a responsabilidade por infração, ou seja, que afasta a aplicação da penalidade. Vale salientar que a denúncia tem que ser espontânea, como diz o parágrafo único desse artigo 138. Ou seja, não se considera espontânea aquela denúncia feita após o início de qualquer procedimento fiscalizatório relacionado à infração cometida. Cabe destacar que a denúncia espontânea ela não é cabível em duas situações. A primeira, quando se tratar de uma infração consistente em descumprimento de obrigação acessória autônoma. Obrigação acessória é aquela que envolve prática de fazer ou de não fazer, como diz o artigo 113 do Código Tributário Nacional. Por exemplo, emitir nota fiscal. Então, quando a infração for o descumprimento de obrigação acessória autônoma, não cabe a denúncia espontânea, segundo o entendimento do STJ. E o mesmo STJ, na súmula 360, diz que não se aplica a denúncia espontânea no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando o contribuinte declara o tributo e não paga. Então, tributo declarado e não pago não permite o uso, o emprego da denúncia espontânea para afastar a responsabilização por eventuais infrações. Pode passar, por gentileza. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre as ações judiciais em matéria tributária. Por parte do fisco, nós temos duas ações, a execução fiscal e nós temos a ação cautelar fiscal. A execução fiscal visa satisfazer o interesse creditório da Fazenda Pública, ou seja, visa satisfazer o fisco, visa fazer o fisco receber o que lhe é devido. Já a ação cautelar fiscal visa resguardar o interesse do fisco, tornando indisponíveis os bens do devedor para evitar que ele dilapide o seu patrimônio e, com isso, acabe prejudicando a satisfação do credor na execução fiscal. Vale salientar que a ação cautelar fiscal ela foi concebida originalmente para servir tanto aos créditos de natureza tributária quanto aos de não tributária. No entanto, atualmente, a cautelar fiscal tem se mostrado mais útil e mais necessária para os créditos de natureza não tributária. Porque para os créditos de natureza tributária, houve no CTN uma alteração em 2005, criando uma figura
que acabou tornando a cautelar fiscal desnecessária em matéria tributária. Isso porque o artigo 185A, introduzido pela Lei 118 de 2005, permite que na própria execução fiscal o juiz decrete a indisponibilidade. Portanto, o que temos? A partir de 2005, temos que, em matéria tributária, pode ser aplicado o artigo 185A do CTN e, em matéria não tributária, se aplica a cautelar fiscal prevista na Lei 8397 de 92. Pode passar, por gentileza. Bem, por parte do contribuinte, nós temos as seguintes ações que podem ser por ele utilizadas. Nós temos a ação declaratória, a ação anulatória, nós temos os embargos à execução, nós temos o mandado de segurança, a ação de repetição de indébito e a ação de consignação em pagamento. Basicamente, 6 ações, e veremos já em seguida o cabimento de cada uma delas. Pode passar, por gentileza. Então, vejam. Enquanto o lançamento não é realizado, é cabível, por parte do contribuinte, a ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, ou o mandado de segurança preventivo. O mandado de segurança, no entanto, só é cabível se houver direito líquido e certo, ou seja, direito que possa ser comprovado desde já com os documentos juntados na petição inicial, sem necessidade de dilação probatória. Mandado de segurança preventivo, porque é antes do lançamento. Após o lançamento, será cabível a ação anulatória de débito fiscal, mencionada no parágrafo único do artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, ou também o mandado de segurança. Nesse caso, não mais preventivo, mas repressivo. Lembrando que, mesmo nesse caso, para o mandado de segurança se exige o direito líquido e certo, ou seja, a prova necessariamente pré-constituída. Então, havendo prova pré-constituída, mandado de segurança. Não sendo o caso, ou seja, havendo necessidade de dilação probatória, ajuize-se a ação anulatória de débito fiscal. Se já estiver havendo execução, por parte do devedor cabe os embargos à execução, ou embargos do executado, ou embargos do devedor, como é conhecido. Mas, se for matéria de ordem pública, ou seja, matérias que o juiz pode e deve conhecer de ofício, sem necessidade de provocação, nada impede que o contribuinte utilize em seu favor a chamada exceção ou objeção de pré-executividade, que, diferentemente dos embargos, não necessita de segurança do juízo, não necessita de depósito ou outra garantia. Nosso presidente chegou aqui na sala. Continuando. Agora eu vou ter que tomar cuidado, porque estou na presença de um grande tributarista, não posso falar bobagem, Mas vamos lá, continuando. Para a restituição de indébito, cabe a ação de repetição. E se o contribuinte quiser pagar, mas estiver encontrando algum óbice para isso, a ação cabível é a ação de consignação em pagamento. Então, observem que nós temos, portanto, 4 ações anti-exacionais, ou seja, que podem ser utilizadas para se opor à cobrança, que é a ação declaratória, ação anulatória, embargos ou mandado de segurança, uma ação para restituição, que é a repetição de indébito, e uma para efetuar o pagamento, que é a consignação. Interessante observar, presidente, que a gente sempre vê o pagamento como sendo um dever, mas o pagamento é um direito também, e um direito que, para ser exercido, caso encontre óbice, tem em seu favor o instrumento da ação de consignação. Pode passar, por gentileza. Quanto à repetição de indébito, eu trouxe aqui 2 normas que eu reputo interessantes, o artigo 168 e 169 do CTN, que trazem os prazos para o ajuizamento das ações. O prazo é de 5 anos, tanto para pedir na esfera administrativa como para pedir na esfera judicial, nos termos do artigo 168, prazo esse que é decadencial. O contribuinte pode optar pela via judicial ou pela via administrativa. No entanto, se optar pela via administrativa e for negado o seu pedido, terá, na forma do artigo 169, 2 anos para reverter a situação no judiciário. Esse prazo
diferentemente do anterior, é um prazo prescricional. Portanto, observem, na via administrativa o prazo é de 5 anos, na via judicial também de 5 anos, mas podem ser 2 se o contribuinte tiver optado por ir primeiro na esfera administrativa e, no indeferimento, 2 anos na via judicial. Pode passar, por gentileza. Bem, e como o tema da minha aula, posso chamar assim, também envolve os direitos do contribuinte, eu trouxe alguns temas que são muito importantes para quem pretende enveredar na advocacia tributária. Tem que conhecer os direitos materiais do contribuinte. A maioria deles previstos no texto constitucional, como o da legalidade, o da isonomia, o da capacidade contributiva, o da vedação ou confisco. Sobre esse, vale salientar que, apesar do artigo 150 aludir a impostos, a tributos tão somente, a jurisprudência do STF já se firmou no sentido de que ele também é aplicável às multas, tanto punitivas quanto moratórias. Para a multa moratória, o limite tolerado é de 20%, para a multa punitiva, 100%. Qualquer valor além disso é reputado como confiscatório e, portanto, inconstitucional. Temos ainda a irretroatividade, a noventena e a anterioridade, princípios esses relacionados com a ideia de segurança jurídica e proibição de surpresa. O direito à imunidade e à isenção, imunidade se prevista no texto constitucional e isenção em norma legal, e o direito à transparência, que eu reputo menos um direito do contribuinte, mas mais um direito do consumidor. Se bem que o consumidor não deixa de ser um contribuinte para os chamados impostos indiretos. Isso está previsto no artigo 150, parágrafo 5º do texto constitucional, que diz que a lei determinará medidas para que os consumidores, vejo que ele não fala em contribuinte, fala em consumidor, sejam esclarecidos sobre os impostos que incidam sobre mercadorias ou serviços. Vale salientar que isso vale não só para impostos, mas também para contribuições. Então, observe que nas notas fiscais que você recebe, quando adquire um serviço ou mercadoria, deve ir discriminado o valor da carga tributária, em obediência a esse princípio da transparência. Pode passar, por gentileza. Importante isso aqui. O presidente Jean, com certeza, já usou algum desses argumentos na sua advocacia tributária, porque, infelizmente, o fisco tem a mania de utilizar-se das chamadas sanções políticas para, indiretamente, coagir o contribuinte a pagar tributos. Não é necessário fazer uso dessas sanções, porque o Estado já dispõe da execução fiscal. Mas o STF, em várias oportunidades, já se manifestou contrário ao uso das chamadas sanções políticas, que são meios indiretos de coação ao contribuinte. Destaco as súmulas 70, 323 e 547, que vedam, por exemplo, na súmula 70, interditar estabelecimento para coagir o tributo. Inclusive, essa medida é totalmente irrazoável, porque fechando o estabelecimento, a empresa deixa de trabalhar, de produzir, e não tem como gerar dinheiro para poder pagar o tributo. É um contrassenso. Da mesma forma, a súmula 323, que proíbe a apreensão de mercadorias com idêntica finalidade. Pode passar, por gentileza. Um direito importante do contribuinte é o de obter certidão negativa, na forma do artigo 205, notadamente para participar de certames licitatórios, para demonstrar sua regularidade fiscal, para poder participar de concorrências e afins. Pode passar, por gentileza. Outro direito conexo a este é o de obter certidão positiva com efeito de negativa. A certidão positiva, como o nome diz, é aquela na qual consta a existência de débitos ou créditos, como diz o artigo 206, porque analisa pela ótica da fazenda. Pela ótica do contribuinte, são débitos. Mas essa certidão positiva terá efeito de negativa em 3 circunstâncias, que estão aí neste artigo. A primeira delas, se o crédito ainda não venceu. Então, o crédito existe, por isso a certidão é positiva, mas não venceu o prazo. Segunda hipótese, está em fase de execução com penhora. E sobre esta circunstância, eu queria destacar a minha opinião pessoal. Como o CTN
é de 66, ele é anterior à Lei de Execução Fiscal. Então, nós devemos interpretar esse artigo de forma atualizada. Não é apenas a penhora que garante ao contribuinte a certidão positiva com efeito negativa, mas sim qualquer garantia de juízo, né? Inclusive o depósito ou mesmo a fiança bancária nos termos da Lei de Execução Fiscal. A terceira e última hipótese são os créditos cuja exigibilidade esteja suspensa, o que nos remete para o artigo 151, dos quais eu destaco, por exemplo, o parcelamento ou o processo administrativo tributário em tramitação. Pode passar, por gentileza. O direito ao sigilo fiscal. Né? O contribuinte tem o direito de não ter seus dados revelados pelo fisco, como diz o caput do artigo 198, que, por sua vez, é uma decorrência do sigilo de dados previsto no artigo 5º do texto constitucional como sendo direito fundamental. Vale salientar que há exceções para esse sigilo fiscal, né, que estão no artigo 198, parágrafo 1º, e artigo 199, também do CTN. Pode passar, por gentileza? E para finalizar a minha fala, presidente, estou cumprindo meu horário, né? Até porque temos solenidade de entrega de carteiras, né? Eu trago uma curiosidade que muitos não conhecem. Nós temos no Amazonas uma lei chamada Código de Defesa do Contribuinte, né? A Lei 5.267 de 2020, não é tão antiga assim. E nela nós encontramos um rol de direitos e garantias do contribuinte. Vale salientar, presidente, que apesar da lei se chamar contribuinte, né, e no artigo 4º fazer alusão a contribuinte, essa lei ela define o contribuinte como também abrangendo o responsável, né, o terceiro que não praticou o fato gerador, mas tem um dever legal de pagar tributo na forma do artigo 121 do CTN. Né? Como o tempo é curto, eu quis mais noticiar a existência dessa lei e trazer dois dispositivos que eu reputo interessantes. Né? O inciso 8, que diz que um dos direitos do contribuinte é ter acesso à documentação, né? Registros, livros de documentos entregues ao fisco, e pode passar, por gentileza, para o próximo. E também ter acesso a dados e informações, né, que constem em qualquer banco de dados da Fazenda Pública. Pode passar, por gentileza. E, como vocês percebem, né, terminei a minha exposição, apesar aquela interrupçãozinha que houve aqui em razão de um probleminha de som, conseguimos cumprir o nosso horário. Né? Então, qual foi o meu objetivo? E eu espero ter alcançado. Né? Um objetivo despretensioso. Ter chamado a atenção de vocês, né, para algumas peculiaridades da advocacia tributária. Tratei dos instrumentos mais utilizados, né, mais comuns, né, mostrando o cabimento de cada um deles e chamando a atenção para alguns direitos materiais do contribuinte, dentre eles a Lei Estadual do Amazonas, chamada Código Contribuinte, ou Código de Defesa do Contribuinte Estadual do Amazonas. É isso, presidente. Obrigado pela presença e pela oportunidade. Eu que agradeço, professor Carlos. É uma honra para a advocacia amazonense tê-lo na primeira aula que está sendo transmitida para todo o interior do estado do Amazonas. Queria informar que nessa primeira transmissão todas as subseções estão com os equipamentos necessários para que os advogados e advogadas tenham acesso à aula. Nesse caso, tiveram acesso à aula. Isso nós reputamos muito importante, equipar a advocacia do interior do estado do Amazonas. Assim, gostaria de mandar cumprimentar o Marconi, que é o presidente da subseção de Manacapuru, cumprimentar o Emer, que é o presidente da subseção de Tefé, cumprimentar a Natália, que é presidente da subseção de Tabatinga, e a doutora Ana Cláudia Veralves, que é presidente da subseção de Parintins. E a subseção de Taquatiara, ela está naquele intervalo da Rua Chartson lá e está sendo substituído, que ela vai ter a primeira eleição também. Nós tivemos a oportunidade da nossa gestão inaugurar a subseção de Taquatiara, que está belíssima também.
tem estrutura para atendimento de cliente, computadores, realmente uma estrutura muito bonita e perto do fórum. Sim. E, professor Carlos, eu queria parabenizar o senhor por toda a sua gestão na ESA, como diretor da ESA, levando o conhecimento agora, tanto para a capital quanto para o interior do estado. Eu sempre, na minha vida, entendi que o conhecimento ele é capaz de mudar os rumos das pessoas. É o como a pessoa pode atingir seu objetivo. E eu estou muito honrado, me sinto muito feliz em participar desse dia histórico, que é o dia que nós estamos transmitindo a aula inaugural para todas as subseções e todo o interior do estado e para a capital também. Ou seja, é a descentralização da OAB para que nós possamos atingir toda a advocacia amazonense. Eu acredito muito que quando nós atingimos a advocacia amazonense, nós atingimos também a sociedade, pois nós levamos conhecimento para que o advogado possa, da melhor forma, se aprimorar e levar aquela aposentadoria para o cidadão que ainda não teve acesso, levar aquele direito do consumidor que o cidadão não teve acesso em serviços que nós estamos prestando. Hoje nós estamos presentes em 44 municípios e ampliando. Reformamos todas as salas dos municípios do interior do estado do Amazonas e eu fico muito feliz de participar desse momento aqui no canal OAB do programa OAB em Pauta. Isso. Com a primeira aula inaugural com o professor Carlos Alberto Ramos, que eu reputo um dos maiores tributaristas do Brasil, com livro lançado a nível nacional e vendendo bem. São livros que eu recomendo, já recomendei nas minhas redes sociais, já li muito os livros dele, até para fazer a minha dissertação de mestrado. Acho que o professor Carlos é o mais citado na minha dissertação e tive a oportunidade de mandar para ele ler antes de todo mundo. E fico muito feliz em, na nossa gestão, ter a sua participação. Eu acredito que nós temos muito o que fazer, mas caminhando de forma para que nós possamos expandir os serviços da ESA. E também peço aos advogados e advogadas que estão nos assistindo agora que acompanhem a ESA nas redes sociais. São muitos serviços. Nós tivemos agora até da Jovem Advocacia, que fez 2 aulas muito importantes, uma de peticionamento eletrônico para os advogados se adequarem a esse novo momento de inteligência artificial, de processo digital, de pós-pandemia. Quanto também nós tivemos agora recentemente a aula de gestão de escritórios, que é muito importante também gerir. Hoje os processos eles são geridos de formas diferentes, porque tudo tem online, tem push, tem acompanhamento. Você tem que ter um programa de acompanhamento processual. Isso tudo é feito pela Escola Superior da Advocacia na gestão do professor Carlos. Então, professor Carlos, eu vim aqui, na verdade, lhe agradecer, em nome da Advocacia Amazonense, por você fazer parte da nossa gestão e nós estarmos aqui nesse momento da aula inaugural a todos os nossos advogados e advogadas do interior do estado e da capital. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, conte comigo. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Acompanhem o canal OAB nas nossas redes sociais. No canal OAB, além nós temos o OAB Informa, nós temos vários programas para que você acompanhe tudo que está sendo feito para você, advogado amazonense.